Para quem já se perguntou onde as criptomoedas realmente moram, se preparem, porque a resposta pode ser surpreendente. Hoje, a gente vai desvendar o que de fato é uma carteira cripto. E adianto, a resposta é bem diferente do que a maioria das pessoas imagina. Essa pergunta que a gente vê na tela parece simples, né? Mas a resposta já mostra a maior diferença entre o dinheiro que a gente tem no bolso e os ativos digitais. Entender isso é o primeiro passo e o mais importante para ter segurança no mundo cripto. E tá aí a primeira grande revelação. As criptomoedas não estão dentro da carteira. Na verdade, elas nunca saem da blockchain. Isso muda completamente o jogo, porque se a carteira não guarda o dinheiro, qual é a verdadeira função dela então? Então, vamos lá. Se a carteira não é um cofre para guardar as moedas, o que ela é? A melhor analogia é pensar nela não como o cofre em si, mas como a chave mestra que abre esse cofre. É exatamente isso que a gente vai ver agora. Exato. Uma carteira cripto é, na sua essência, um gerenciador de senhas super seguro. Ela guarda as famosas chaves privadas, que são como a senha do cofre digital na blockchain. Sem essa chave, ninguém, nem a própria pessoa, consegue mexer nos fundos que estão registrados em seu nome na rede. A carteira é a ferramenta que permite usar essa chave e provar que os ativos são seus. Essa imagem aqui mostra que a carteira é um verdadeiro canivete suíço digital. Primeiro, ela cria e protege suas chaves privadas, o segredo mais importante de todos. Depois, ela gera uma frase semente, que nada mais é que o backup de emergência para recuperar tudo. A partir daí, ela deriva endereços públicos, que podem ser compartilhados para receber fundos, tipo um número de conta bancária. E por fim, a função mais crucial, ela assina transações para autorizar qualquer gasto, provando quem é que está no comando. E aqui a gente chega no ponto central, na filosofia por trás das criptomoedas. A tecnologia dá o poder para que cada um controle as próprias chaves. Mas com esse poder todo, vem uma pergunta fundamental. A pessoa quer essa responsabilidade ou prefere delegar para outra pessoa? Essa frase, ela resume tudo. No sistema financeiro tradicional, é o banco que manda no dinheiro. No mundo cripto, se a pessoa possui as chaves, ela é o seu próprio banco. Ela manda. Se outra pessoa ou uma empresa possui, então é essa empresa que manda. É simples e poderoso desse jeito. E aqui a gente vê as duas opções bem claras. Do lado esquerdo, a chamada autocustódia. As chaves estão sob controle próprio. Isso significa soberania total, mas também responsabilidade total. Se as chaves forem perdidas, já era. Ninguém pode ajudar. Do lado direito, a custódia por terceiros, como uma corretora. É mais conveniente, claro, mas aí se assume o que a gente chama de risco de contraparte. Ou seja, é preciso confiar que a empresa não vai falir, ser hackeada ou congelar os fundos. Sabendo agora dessa divisão entre controle e conveniência, vamos ver como isso se manifesta nos diferentes tipos de carteiras que existem. Cada uma delas foi projetada para uma necessidade bem específica. A distinção mais importante que existe é entre carteiras quentes e frias. As quentes, ou hot wallets, estão conectadas à internet, como aplicativo no celular. Elas são ótimas para o uso do dia a dia, tipo o dinheiro que se leva no bolso. Já as frias, as cold wallets, ficam offline, completamente isoladas da internet. Elas são como um cofre, ideais para guardar a maior parte dos ativos com segurança máxima, pensando no longo prazo. Essa tabela resume tudo de forma bem clara. Vamos ver. As carteiras de software são apps ou extensões de navegador. Por estarem sempre online, são quentes e perfeitas para transações do dia a dia. Mas o risco principal aí são malwares e phishing. Depois temos as de hardware, dispositivos físicos que mantêm as chaves offline, sendo frias. São ideais para poupança de longo prazo, mas o risco é perder o aparelhinho. E por fim, o backup físico da semente, em papel ou metal. Essa é a forma mais fria e segura de backup. Mas o risco é dano físico ou alguém achar, né? Mas a história não para por aí, não. As carteiras de hoje não são as mesmas de 10 anos atrás. A tecnologia evoluiu muito para se tornar mais segura e, mais recentemente, bem mais fácil de usar. Olhando para essa linha do tempo, a gente vê uns marcos bem importantes. Lá em 2013, tivemos a padronização da frase semente, aquele backup de 12 a 24 palavras que é crucial. A partir de meados de 2010, as hardware wallets apareceram, criando uma barreira física contra a internet. Em 2021, o Taproot no Bitcoin deixou as transações mais eficientes. E mais recentemente, em 2023, a tal da abstração de contas no Ethereum abriu as portas para a próxima geração, as Smart Wallets.
E essas Smart Wallets são uma verdadeira revolução na usabilidade. Imagina só poder recuperar uma carteira com a ajuda de amigos ou familiares de confiança, o que a gente chama de recuperação social, sem precisar daquela frase semente. Ou poder definir limites de gastos diários, que nem num cartão de crédito. Ou até mesmo ter as taxas da transação pagas por um aplicativo. Elas prometem tornar o uso de cripto muito, mas muito mais parecido com as finanças que todo mundo já conhece. Ok, com toda essa teoria em mente, a pergunta mais importante é, na prática, como se proteger? Vamos dar uma olhada nos passos essenciais para manter os ativos em segurança. Esse é um ponto fundamental. Sabe, não adianta ter o cofre mais seguro do mundo se a chave ficar debaixo do tapete. A segurança não vem só da carteira que se compra, mas dos hábitos que a gente pratica todos os dias. Vamos repassar esse checklist que é essencial. Primeiro, backup offline. Guardar a frase semente em metal, para proteger de fogo, água, o que for. Segundo, locais seguros. Não dá para guardar todos os backups no mesmo lugar. Terceiro, usar uma passphrase. Essa 25ª palavra secreta cria uma carteira oculta. É uma camada de segurança gigantesca. Quarto, e esse é um que muita gente pula, testar a recuperação. Tem que praticar restaurar a carteira para ter certeza que o backup funciona direitinho, antes da emergência. E por último, verificar no hardware. Sempre confirmar os detalhes da transação ali, na telinha do dispositivo físico. E para finalizar, alguns lembretes cruciais. É preciso pensar em como herdeiros vão acessar os fundos. Isso é planejamento sucessório. Outra coisa, nunca, jamais guarde a frase semente online, nem em serviço de nuvem, nem como foto no celular. E por fim, usar a ferramenta certa para o trabalho certo. Carteiras quentes para quantias pequenas do dia a dia e as frias para as economias de longo prazo. E isso nos deixa com uma questão para o futuro. Conforme as carteiras ficam mais inteligentes e fáceis de usar, com recursos como essa recuperação social, será que a gente está tornando a soberania mais simples? Ou será que, sem querer, estamos adicionando novas camadas de complexidade e de confiança em outras pessoas? Esse debate está só começando.